Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar sequência ao nosso curso de ética profissional. Na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o direito das advogadas e mais alguns direitos da advocacia, sobretudo atividades privativas da advocacia. Vamos falar também de atos possivelmente praticados por estagiários, em conjunto ou individualmente, conjunto com o advogado ou individualmente. Vamos falar a respeito de atos nulos e da responsabilidade do advogado por seus atos. Então vamos lá, gente. Começando a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho do artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia, que vai falar de algumas circunstâncias especiais no que diz respeito à situação da mulher vinculada à gestação, à lactação ou mesmo à adoção. Então vamos lá. O ideal aqui para que vocês tenham um esquema bem fácil de visualizar é que vocês façam uma tabelinha. Vamos colocar nessa tabela aí 4 colunas, sendo elas com a advogada gestante, lactante, que acabou de dar à luz ou que acabou de passar por um processo de adoção. E nas horizontais nós vamos colocar lá primeiro raio-x, depois a questão das vagas prioritárias, direito à creche, preferência em audiências e em sustentação oral nos tribunais e a suspensão de prazos processuais. Então vão ser essas 4 colunas e essas 5 linhas, e agora a gente vai ver um pouquinho mais aprofundadamente como é que isso está posto lá no Estatuto. Então a primeira questão aqui diz respeito ao artigo 7º-A, inciso 1A, e vai falar a respeito da questão do raio-x, o direito de não passar por aquela máquina de raio-x que nós sabemos que existe nos fóruns e nos tribunais. Então, esse direito de não passar pela máquina de raio-x é um direito das advogadas gestantes, porque é muito menos vinculado à advogada em si, mas há uma preocupação sim com o nascituro, né, gente? Com a criança em formação. Então é um direito das gestantes, mas não das lactantes, nem das advogadas que acabaram de dar à luz e nem da questão da adoção vai fazer parte aqui, tá certo? Segunda questão das vagas prioritárias que está prevista lá no inciso 1B do artigo 7º-A. E da mesma maneira que o raio-x, a questão da vaga prioritária é somente para as advogadas gestantes. Então aqui nós estamos vendo que há uma preocupação com aquela situação, que pode ser uma situação de risco na gravidez, enfim, há uma série de hipóteses aí, né? Mas a ideia é facilitar a vida daquela advogada que está em período de gestação, tá bem? Então não vai entrar também lactante, nem advogada que deu à luz, nem adoção, não vai entrar aqui. Somente questão de raio-x e questão de vagas prioritárias para as advogadas gestantes, certo? Vamos passar então para o inciso 2, pessoal, do artigo 7º-A, e vai falar aqui a respeito do direito à creche. Esse, infelizmente, ainda é um direito não assegurado, né? É muito antes uma norma programática. A ideia é que no futuro aí nós possamos contar com muitas creches e que isso facilite o trabalho das advogadas, né, com filho pequeno. Então, mas em termos de direito a essa creche, aí é claro, a gestante fica de fora, né? E vai ser justamente para as advogadas lactantes que acabaram de dar à luz ou que acabaram de passar ali por um processo de adoção, se for um bebê ou uma criança que tenha necessidade de uso de uma creche. Depois, gente, preferência em audiências e sustentações orais. Está lá no inciso 3. E essa aqui é a mais completa de todas, porque essa preferência das mulheres, seja em relação a essa mulher gestante ou com a criança pequena, em ambos os casos ela vai ter o direito à preferência no que tange às audiências, no que tange à sustentação oral nos tribunais, tá certo? Então vale para todas as 4 categorias, tanto de gestante, lactante, que acabou de dar luz, ou a questão da adoção, tá bem? Vale dizer que isso aqui também vale, gente, para uniões homoafetivas em que há a adoção de uma criança. Isso aqui também está incluso, tá bem?
E, por fim, a questão da suspensão dos prazos processuais, que está lá no inciso 4º do 7º-A. E esse inciso 4º do 7º-A precisa ser lido em conjunto com o artigo 313, inciso 9 do Código de Processo Civil, porque esse direito à suspensão ele só funciona quando, primeiro, a advogada for a única advogada da causa, não pode ter mais gente, né? Não pode ter outros advogados ou outras advogadas que não estejam nessa situação aqui. E, por fim, é preciso ainda que a advogada notifique o cliente a respeito dessa situação. Porque aqui se entende que o cliente pode ter o direito de optar por um advogado ou por uma advogada que não esteja numa situação como essa, ele não quer a suspensão dos prazos, ao contrário, o cliente pode querer que o processo flua da melhor forma possível e que ele corra o mais rápido possível. Aí o único cuidado que tem que ter aqui, gente, fora esse que eu acabei de falar, no que diz respeito à suspensão de prazos, é uma questão bem legalista ali do Estatuto, que vai dizer não expressamente do direito à lactante, mas somente a advogada que acabou de dar luz. Então, caso caia na questão de vocês lá algo bem específico nesse sentido, é bom ter um cuidado. Então, aqui nesse último, gestante e lactante não tem direito à suspensão de prazo, e a advogada que acabou de dar luz ou de adotar tem direito à suspensão de prazo. Tá bem, gente? Então tá. Essa é a parte relacionada ao direito das advogadas. Agora vamos avançando para falar de atos privativos da advocacia. Quais são os atos privativos da advocacia? O primeiro deles aqui, artigo 1º do Estatuto lá, o direito de postular em qualquer órgão do Poder Judiciário. E aqui a gente já tem um primeiro probleminha, porque essa expressão qualquer, ela acabou caindo com aquela DIN, a DIN 1127-8, que apontou uma série de irregularidades aí no Estatuto, né? E uma série de adequações constitucionais, porque, na verdade, postular em qualquer órgão do Poder Judiciário não é um ato privativo da advocacia. E vocês devem imaginar já, logo de cara, que, por exemplo, impetrar um habeas corpus não é um ato privativo da advocacia. Qualquer do povo pode. O que mais, gente? Juizados especiais. Até 20 salários mínimos não há necessidade da representação de um advogado. Não é preciso estar amparado da advocacia para esses casos de juizados especiais até 20 salários mínimos. Claro que se ultrapassar os 20 for até os 40, lá que é uma outra hipótese, aí sim vai precisar de advogado, mas até 20, não. Processos administrativos, por força da súmula vinculante número 5, também não vai haver uma necessidade de advogado, há uma faculdade, mas não a necessidade. A questão do jus postulante na justiça trabalhista, nem empregado nem empregador precisam do advogado, em regra, exceto em algumas hipóteses, né, gente, lá da justiça trabalhista, que são elas, na forma da súmula 425 do TST. Mandado de segurança, até por uma questão de força de lei, né, a lei do mandado de segurança faz uma referência expressa à necessidade de ser conduzido por um advogado. As ações rescisórias, lá no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho. Qualquer tipo de recurso para o TST também vai precisar ser interposto por um advogado. E, por fim, as questões cautelares, as ações cautelares discutindo algum tipo de tutela provisória, tá bem? Então tá. O que mais, gente? Consultoria, assessoria ou direção. Qual é a diferença entre elas? Que são atividades privativas da advocacia. A consultoria é aquela questão mais pontual, mais esporádica, mais particular. É uma situação extraordinária. A atividade de assessoria é aquela atividade em que há um acompanhamento do advogado. Por exemplo, um advogado que presta assessoria para uma empresa. Todo mês ele está lá acompanhando a empresa e prestando informações e aconselhamentos, enfim, uma assessoria mesmo jurídica que se dá com habitualidade. A habitualidade aqui é a palavra-chave. E, por fim, os cargos de direção, né, gente? É uma força que, por força do 1º do Estatuto e mais o 7º do Regulamento, que, por exemplo, a gente não pode admitir que quem esteja à frente de um setor jurídico, por exemplo, de uma empresa, seja alguém que não seja advogado. A gente não tem aqui ainda muito bem regulamentada a situação do paralegal, né, do paralegal, que existe aí em outros ordenamentos. Então, aqui no nosso caso, a gente vai ter aqui essa necessidade de haver um advogado conduzindo esses cargos de direção, de gerência, no que diz respeito a setores, a repartições jurídicas.
dos locais em que os advogados trabalham. Bom, terceira atividade privativa da advocacia, opor visto. E opor visto nada mais é do que colocar a assinatura lá, dando o aval, ratificando um determinado documento, que vai ser o registro lá na junta comercial. Então, registrar contratos, estatutos de pessoas jurídicas lá na junta comercial, por força aqui do primeiro parágrafo 2º do estatuto e do artigo 2º do regulamento, a gente vai ter essa atividade privativa da advocacia como regra de opor visto, de colocar assinatura lá nesses documentos. Qual a exceção? A exceção é quando há dispensa disso, né, gente? Que vai ser nos casos de microempresas ou empresas de pequeno porte, por força do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Então, por toda aquela alteração relativa à tributação mesmo, e por facilitar e desburocratizar esse tipo de situação, não vai haver aqui nesses casos específicos a necessidade de uma oposição de visto ou de um advogado colocar assinatura lá no documento. Que mais? Que impede? Quando o advogado estiver impedido, por força do artigo 2º, parágrafo único do regulamento, seja por uma atuação na administração pública, em qualquer órgão, em qualquer instância da administração pública, isso vai gerar um impedimento total, em nenhuma hipótese o advogado pode opor visto, em nenhum lugar do país. E uma segunda aqui questão, a questão de opor visto na junta comercial, se o advogado atuar na junta comercial. Na mesma junta comercial em que o advogado atua, ele não pode opor visto, mas agora, digamos que o advogado atue na junta comercial do Rio Grande do Sul, ele pode opor visto, por exemplo, na junta comercial de Santa Catarina. Se não for a mesma junta, ele pode, se ele trabalhar nesse órgão específico aí, tá bem? Basicamente é isso quanto à questão da oposição do visto, gente. Então vamos lá para os atos dos estagiários. De acordo com o artigo 1º do Estatuto, se o estagiário estiver atuando ao lado do advogado, se estiver assinando junto com o advogado, se estiver participando junto do advogado, ele pode tudo. Mas fora esse acompanhamento que há, essa atuação conjunta dos dois, é possível também que que o estagiário exerça algumas situações, exerça algumas funções, algumas prerrogativas individualmente. Claro que sempre supervisionado por um advogado, mas essas questões que nós vamos falar agora são em relação a uma atuação em que o advogado não está ali ao mesmo tempo atuando com o estagiário. Então, o estagiário pode fazer carga de processo, pode expedir certidões, pode fazer petição de juntada de documento nos processos e pode atuar extrajudicialmente, desde que haja um subestabelecimento e uma autorização expressa do advogado para tanto. E essas questões estão previstas no artigo 29, parágrafos 1º e 2º do regulamento. Tá bem, gente? Então, fora essas questões todas, por exemplo, numa petição, numa peça processual que o estagiário pode assinar junto com o advogado, ainda ele vai ter essas outras hipóteses aqui de atuação de uma forma individualizada. Vamos lá então para os atos nulos, que está previsto no artigo 4º do Estatuto da OAB e também no artigo 4º do regulamento. Então, quais são os atos nulos no que diz respeito ao exercício da advocacia? A primeira hipótese são aquelas em que o advogado, ou suposto advogado, não está devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por óbvio, né, gente? Se nós, para falarmos em advocacia, para falarmos em advogados no Brasil, é preciso que haja inscrição. Se alguém exerce qualquer tipo de função ou pratica qualquer ato na condição de advogado sem estar inscrito, o está fazendo sem ser advogado. E, portanto, esse ato é absolutamente nulo. Então, primeiro caso, pessoa não inscrita na OAB. Segundo caso, pessoa impedida, o advogado impedido por qualquer razão, segundo todas aquelas hipóteses que já vimos. E terceiro, a questão da incompatibilidade, seja ela definitiva ou parcial, vai gerar também a nulidade do ato, se o advogado estiver nessa condição, nesse momento de prática desse ato. E ainda a gente pode falar aqui em licença, suspensão e exclusão, né, gente? Todas essas hipóteses são hipóteses que afastam o advogado da advocacia e, portanto, ele não está podendo atuar como advogado naquela circunstância específica, razão porque, se o fizer, vai gerar a nulidade do ato, tá bem? Vamos lá, gente. Responsabilidade dos advogados. Primeiro,
A regra aqui para a gente é a regra da independência de instâncias. Isso quer dizer que uma decisão em uma determinada instância não vai vincular decisões em outras instâncias. Se o advogado for responsabilizado na esfera civil, não quer dizer que ele tenha que ser na esfera penal, nem quer dizer que ele tenha que ser na esfera administrativa, e vice-versa, né, gente? A regra é essa, então. Cada instância, cada órgão, cada situação a qual o advogado for submetido por qualquer irregularidade na prática da profissão, vai se dar de uma forma separada. Salvo a questão penal, gente. Se o advogado for submetido ao processo penal por alguma coisa, por alguma situação, por algum fato relativo à advocacia, e ficar comprovado ao longo do processo que esse advogado não foi ele o autor do fato, ou mesmo que não há materialidade, que não ficar comprovado que o fato aconteceu, ou melhor, ficar comprovado que o fato não aconteceu, ou ficar comprovado ao longo do processo penal que não foi o advogado o autor, nesses casos em que a absolvição se dá por inexistência de fato, por inexistência de materialidade, ou por certeza quanto à não autoria, nesses casos vai vincular as demais instâncias. O processo penal, se ficar comprovado lá direitinho que não foi aquela pessoa, que o fato realmente não existiu, não há que se falar em responsabilidade em nenhuma outra esfera, tá bem? Agora, se o advogado for absolvido lá no processo penal por insuficiência probatória, no final ficou meio confusa a prova e aplicou-se o princípio do indúbio pro réu. E, na dúvida, se absolve o advogado das acusações. Bom, nesse caso não há uma vinculação, gente, porque não ficou exatamente comprovado que aquele fato não aconteceu ou que o advogado não foi o autor daqueles fatos. Mas nesse caso a gente vai ter que ter uma percepção aí de que essa falta de provas não é o suficiente para vincular as demais instâncias e, portanto, vai valer a regra da independência de instâncias, tá certo? Que mais, gente? O artigo 32 do Estatuto da OAB vai falar a respeito da responsabilidade civil. O artigo 70 aqui vai falar junto com o artigo 7º, né, gente, vai falar com a responsabilidade criminal, e a gente tem que lembrar da questão da imunidade, no que diz respeito à injúria e difamação. Isso vai gerar uma imunidade para o advogado criminal, e alguns tópicos específicos aqui só para a gente fechar. Primeiro, a questão do sigilo. A violação do sigilo vai gerar processos em todas as esferas para o advogado. Criminal, civil, administrativo, disciplinar, junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a violação do sigilo vai gerar todos esses processos. Segundo, a retenção de autos, também. Crime, civil, administrativo, disciplinar, eventualmente. A gente viu lá que o advogado não vai mais poder fazer carga dos autos, né? Vai ter essa restrição aqui a partir do Estatuto, mas também não quer dizer que ele não vá ser responsabilizado em outras esferas por eventuais danos que vier a causar. Mais uma, questão do patrocínio infiel. O advogado que, por exemplo, ele está lá defendendo um cliente e ele tem uma sentença improcedente, recorre e é procurado pela outra parte que venceu, e a outra parte oferece um valor X lá para esse advogado para ele desistir do recurso. E eles, preferindo o dinheiro certo na mão, ele pega esse dinheiro e desiste do recurso, traindo o interesse do próprio cliente. Bom, nesse caso a gente vai falar em patrocínio infiel e também vai gerar responsabilização em todas as esferas: civil, criminal, administrativo, disciplinar e eventualmente alguma outra que vier a existir. E a última questão aqui, gente, para a gente ver, é a questão da tergiversação, que também vai gerar essas responsabilidades mútuas. E a tergiversação é a representação de interesses antagônicos de um determinado processo. O advogado, por exemplo, que está atuando em um divórcio consensual e representa ambas as partes ali para resolver da melhor forma possível. E no decorrer do processo acaba havendo um litígio entre as partes e vira um divórcio litigioso. Nesse caso, o advogado não pode mais continuar representando ambas as partes, porque os interesses passam a ser colidentes. Então ele precisa largar um dos lados, né, precisa assumir efetivamente a defesa de uma das partes, e não pode utilizar, por óbvio, nada do que sabia antes, não pode se valer disso, não pode trocar informações. Ele precisa fazer apenas a representação da forma mais ética possível, até mesmo a fim de evitar qualquer tipo de responsabilidade. Então,
Na aula de hoje é isso, pessoal. Avançamos um pouquinho mais no nosso estatuto. No dia 10 de junho nós vamos ter uma atividade com a Comissão Especial do Jovem Advogado, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Santa Maria, subseção de Santa Maria, para a gente falar um pouquinho sobre a carreira do advogado e mesmo para contemplar um projeto interessante que há lá na OAB, que é o OAB Vai às Faculdades, justamente para conversar com vocês a respeito do que é a advocacia, quais são os desafios da advocacia no princípio. Então, vão se preparando já que essa atividade vai acontecer no dia 10, às 20 horas. Em princípio, se houver alguma alteração, eu deixo você saber. Então, pela aula de hoje é isso, por hoje foi isso, e espero que vocês tenham compreendido bem a matéria. Como sempre, me coloco à disposição de vocês para sanar qualquer tipo de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.